Neste momento, querido, eu gostaria que você convidasse mais pessoas. Agora chame todo mundo, que é o momento mais importante, que é a palavra do Senhor Jesus. Convide todos para ouvir a palavra em nome do Senhor Jesus. Estará ministrando o pastor Rodrigo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Querido, abençoado irmão, vem aqui em nome do Senhor Jesus, para estar ministrando essa palavra ao nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, meu jovem. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero agradecer ao convite ao coral, esse coral abençoado, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou um fã de vocês, particularmente. E eu tenho uma fã do grupo particular, que ela tem o meu coração, ela tem meu coração. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, fico muito feliz. Estamos aí num processo onde a nossa nação nunca passou, mas estamos nos adaptando, né? E usando, né, a internet, as redes sociais como ferramenta para podermos espalhar, pregar e falar da palavra de Deus. Eu quero te dizer, como o nosso irmão Thomas já falou aqui convide pessoas agora nesse momento. Talvez elas precisam ouvir uma palavra, compartilhe, comente aí para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Talvez pessoas que estão aí na live aí precisando ouvir esse louvor, essa palavra. Então convide pessoas. Eu prometo ser bem rápido, vou pregar acho que no máximo até meia-noite. Uau! Mas eu quero ser rápido, mas bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Abre comigo em Daniel. Todos aí abrem comigo em Daniel. Nós esperamos você aí abrir, pegar sua Bíblia. Daniel capítulo 12. Daniel, capítulo de número 12. A partir do versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: nós falamos muito de tempo, né? E só no versículo 1 vai falar que a palavra tempo 4 vezes. Diz assim o versículo 1: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-ão teu povo de todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como ao fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Último versículo que eu vou ler, o versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Eu quero te convidar a fazer uma oração bem rápida, para que Deus possa nos abençoar através dessa palavra. Quero convidar também ao coral para nós orarmos, antes de falar da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Pai, nessa live, Pai, transmitindo, Pai, esse momento de louvor, de adoração e de palavra. E queremos pedir, Pai, para que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está, Pai, assistindo, Pai, está compartilhando, comentando, Pai. E que o Senhor possa, Pai, através dessa palavra, desses louvores aqui entoados, Pai, tocar no coração dessas pessoas, Pai. Talvez muitos estão em casa, Pai, e não estão, Pai, preocupados com as crises, Pai, que o mundo está enfrentando, Pai. Mas talvez as piores crises que essas pessoas que estão vendo, Pai, sejam as crises existenciais em suas casas, em suas famílias, Pai. Mas que o Senhor venha sarar
e venha curar nessa noite, Pai, através do Teu Espírito Santo. Nós não podemos alcançar essas pessoas, mas Teu Espírito possa alcançar o coração delas nessa noite, Pai. Fala conosco através da Sua palavra, em nome de Jesus. Estamos aí num processo de crise, de dificuldade, de luta, no qual a nossa nação nunca passou por isso. E eu meditando sobre tudo isso que estamos passando, enfrentando, acho que é uma situação inédita em nosso país, eu procurei, meditei, perguntei ao Espírito Santo o que poderíamos fazer. E eu encontrei na história de Daniel, no livro do profeta Daniel, um conforto para o meu coração. E é sobre esse conforto que eu quero falar nessa noite. Nós estávamos acostumados com o conforto que as igrejas nos trazem. Nós temos nas nossas igrejas som, instrumentos, o pastor à nossa disposição. Nós temos conforto, cadeiras almofadadas, e temos tudo à nossa disposição. Porém, nesse período de crise que o nosso país está passando, algumas coisas foram cortadas. Não temos mais o direito de cultuar Deus dentro do templo da igreja. Talvez nós se afastamos um pouco dos nossos irmãos. Talvez o nosso pastor não está à nossa disposição como estava antes. E eu vejo aqui na vida de Daniel, o homem que aprendeu e nos ensina a ser fiel nos tempos de crise. Eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você acha que você vai conseguir permanecer fiel? Sem ir para a igreja, sem comunhão com teus irmãos, sem o auxílio do seu pastor? Até quando você vai permanecer fiel, sem cultuar? Será que você está conseguindo se firmar na presença de Deus? Será que as lives que você está ouvindo está sendo suficiente para a sua vida? E eu faço outra pergunta. Aonde que está a tua confiança? Estava na igreja, no templo? Estava no pastor? Estava nos seus irmãos? Ou estava em Deus? O contexto do livro de Daniel é interessante porque Daniel era um jovem. A Bíblia nos diz que ele era um dos jovens da corte real, da família real de Judá. E em 605 a.C., ele foi levado cativo, ele e muitos outros jovens, por Nabucodonosor para a Babilônia. E Daniel sendo levado cativo, Daniel ele perde a oportunidade, ou o privilégio que ele tinha de adorar a Deus. Daniel ele perde o privilégio de ser consultado e ensinado pelos sacerdotes da religião judaica. Daniel ele perde a comunhão, o contato, o carinho que ele tinha com seus irmãos e compatriotas israelitas. Daniel ele perde tudo isso sendo levado para a Babilônia. E o livro de Daniel é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. E nós confundimos muito as mensagens apocalípticas. Porque as mensagens apocalípticas, elas não são para assustar, aterrorizar, espantar. Pelo contrário, as mensagens apocalípticas, elas sempre acontecem num período de crise. O livro de Apocalipse foi escrito por João, que estava na ilha de Patmos, e a igreja estava sofrendo grande perseguição. O livro de Apocalipse foi revelado por Jesus Cristo a João, não para assustar a igreja, não para espantar o povo ficar desesperado. Pelo contrário, para confortar, para consolar e para fortalecer os cristãos a perseverarem na fé. Hoje eu ouço muito, e muitas pessoas que estão em isolamento dizendo: eu não preciso me preocupar, porque eu sou a igreja. Mas eu preciso te dizer que 2 Coríntios capítulo 6 não diz que você é igreja, diz que vós sois a igreja. Você não é a igreja, você faz parte da igreja de Cristo. Aonde você está, se você faz parte da igreja de Cristo, você é um representante de Cristo nesse lugar. Você precisa entender que a igreja é um corpo, é um conjunto. Você não é a igreja, mas você faz parte da igreja de Cristo. E Daniel foi levado cativo para a Babilônia, para o palácio do rei. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Os primeiros 6 capítulos são os períodos históricos, que é onde Daniel conta o seu processo, as suas histórias, as suas experiências que ele viveu com os reis Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro.
E do capítulo 7 de Daniel até o capítulo 12 são as mensagens apocalípticas, escatológicas, as mensagens dos fins dos tempos. E eu acho interessante que Daniel, ele chega naquela nação, sem conhecer ninguém, sem conhecer aquela região, sem conhecer aquele povo. E como eu já disse aqui, Daniel, ele perdeu 3 privilégios que ele tinha lá em Israel. O templo de Deus, que ele não tinha mais como adorar a Deus no seu templo. Ele perdeu o auxílio e os ensinamentos dos sacerdotes. E ele perdeu a comunhão com seus irmãos. E a vida de Daniel nos compara muito com o que está acontecendo em nosso país, em nossa situação. Muitos que estão assistindo aí perderam a oportunidade ou o privilégio de estar no culto, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Muitos que estão aí perderam o privilégio de talvez receber um abraço do seu pastor, uma palavra, um conselho. Muitos que estão nos vendo e nos ouvindo perderam o privilégio de termos comunhão com os nossos irmãos. E Daniel, ele chega no capítulo 1, e o capítulo 1 mostra a educação que Daniel teve. Daniel chega na Babilônia, e a primeira ordem que Nabucodonosor dá ao seu chefe, fala para pegar todos os jovens e ensinar toda a educação dos caldeus, e que eles comam das finas iguarias do rei. E aí Daniel e mais 3 amigos, Ananias, Misael e Asaías, eles se posicionam dizendo: não, nós não queremos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Nós queremos comer os legumes, nos mantermos saudáveis. E Daniel, ele se posiciona ali. E não só queriam que Daniel comesse as finas iguarias do rei, mas mudaram os nomes. Daniel, que significa Deus é juiz, foi mudado para Beltesazar, que significa Baal é vida. Ananias, Misael e Asaías mudaram seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nomes pagãos. E eu percebo ali que no capítulo 1, Nabucodonosor não queria mudar apenas o nome de Daniel, queria mudar o caráter. E o que está te fazendo mudar nesse período de quarentena? Quais são as oportunidades que você está tendo? Quais são os privilégios que você está tendo de se afastar do caminho do Senhor, de se afastar da presença de Deus? Daniel, ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele decidiu: não quero isso para mim. Daniel, ele não tinha o templo, ele não tinha um sacerdote, ele não tinha os seus irmãos, mas mesmo assim ele decidiu permanecer fiel. E você? O que você está escolhendo? Será que você está querendo? Será que você decidiu permanecer fiel? E Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E esses jovens que não decidiram se contaminar, destacaram. O texto do capítulo 1 de Daniel, o versículo 19, diz que eles receberam todo o conhecimento, sabedoria e inteligência do Senhor. E Daniel recebeu o dom de visões e de sonhos. Esses 4 jovens se destacaram. E a Bíblia diz que jovens foram para lá, não foram só os 4, mas esses 4 decidiram não se contaminar. E a história deles continua. E chega ao capítulo 2 do livro de Daniel, e ali Nabucodonosor tem um sonho, e chama ali todos os seus encantadores, magos, sábios, e diz: eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho. E aí eles perguntam: mas qual é o sonho, Nabucodonosor? E ele fala: eu não vou dizer. Se vocês me falarem qual é o sonho, eu saberei que vocês me darão a correta interpretação. E aí algum deles chega e fala: mas rei, nunca nenhum rei na terra pediu isso. Nunca nenhum sábio e cantador poderá te responder, pois esse mistério somente os deuses que estão no céu, que estão em outra atmosfera, poderão te responder, e esses não estão com a gente. E aquela resposta enfureceu o coração de Nabucodonosor, e ele vai até o seu general Arioque e fala: mata todos os sábios, mata todos os encantadores, porque eles não me servem para nada.
E quando Arioque vai buscar Daniel, Ananias, Misael e Asaías para serem mortos, Daniel pergunta: mas por que tão grande pesar, castigo tem sobre nós? Arioque explica a situação. E Daniel fala: deixa eu ir até o rei. Deixa eu falar até o rei. Daniel chega na presença do rei e fala: rei, me dê um dia para eu orar, para eu clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus te dará a interpretação desse sonho. Daniel pediu um dia ao Senhor. O homem que ele não estava no templo, o homem que ele não tinha sacerdote para ensinar a palavra, o homem que ele não tinha os seus irmãos da comunhão, mas mesmo assim ele tinha Deus em seu coração. Daniel nos ensina que não precisa estar na igreja. Daniel nos ensina que não nos precisamos termos um sacerdote ao nosso lado. Daniel nos ensina que não precisamos ter irmãos à nossa volta para estarmos firmes na presença do Senhor. Daniel nos ensina que o que precisamos ter é intimidade com o nosso Deus. Tudo isso nos ajuda, mas o mais importante é termos intimidade com o nosso Deus. No outro dia, Daniel volta com a interpretação. Chega Nabucodonosor e fala: o que você pediu, nem encantadores, nem magos, nem sábios poderão te responder, mas somente o Deus único e verdadeiro, que fez o céu e a terra, te dará a interpretação do sonho. A interpretação do sonho era que Nabucodonosor teve uma visão de uma estátua belíssima, no qual a cabeça era de ouro, os braços de prata, a cintura de bronze, os pés de ferro, e as pernas de ferro, e os pés um pouco de ferro e um pouco de barro. Ali Daniel dá a interpretação daquele sonho, dizendo que a cabeça de ouro era a Babilônia, que os braços de prata era um reino inferior, que seria depois da Babilônia, e assim também a cintura de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro significa que o último reino ele terá a força do ferro, mais a fragilidade do barro. E no sonho vai uma grande pedra e bate naquela estátua e derruba. E ele fala que ali será o grande Deus que estabelecerá o seu reino para todo o sempre. Deus revela para Daniel, Deus revela para Nabucodonosor que chegará um dia onde ele vai estabelecer o seu reino, onde não haverá dor, não haverá pranto. E eu preciso te dizer, não se assuste com más notícias. Salmo 121, versículo 7 diz para não nos assustarmos com más notícias, mas mantermos a nossa confiança no Senhor. Daniel ele estava totalmente afastado de tudo, mas ele manteve a sua confiança no Senhor. E ele nos ensina a ser fiel no tempo de crise. No capítulo 3, aquela famosa história, onde isso sobe para a cabeça de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele querendo ser um grande imperador e com aquela interpretação do sonho, dizendo que ele era a cabeça de ouro, ele manda construir uma grande estátua de ouro e manda todos se prostrarem. Manda, a partir do soar da trombeta, todos que ouvirem deverão se prostrar à minha estátua e adorar. Mas 3 jovens não se prostraram: Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou mais conhecido como Ananias, Misael e Asaías. Eles não se prostraram, eles decidiram não se prostrar a Nabucodonosor e a outros deuses. E eu fico pensando, a gente se prostra para tantas coisas, para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso achismo, para as nossas ideologias, para os nossos pensamentos. Nós se prostramos para tantas coisas. Nós precisamos aprender que errar é humano, que errar é normal, que ser falho é normal. O que não é normal para um cristão é permanecer no erro. Eu tenho 2 grandes exemplos, e eu me orgulho de falar disso. São 2 professores meus da faculdade que me ensinaram uma grande lição. Não porque eles eram perfeitos, ou porque eram homens intelectuais, mesmo sendo homens intelectuais, mas o que me fez admirar eles foi que eles reconheciam que erravam. Eles chegavam assim: aquele texto que eu preguei aquele dia, eu errei, eu me equivoquei, eu li direitinho, eu vi que o texto não estava falando sobre isso.
Eu não me preocupo com pessoas que não erram, que eu sei que todos erram. Me preocupo com aquelas pessoas que não admitem os seus erros. Admite os seus erros. Para de querer esconder. Aprende a dizer: eu errei, me perdoa, me desculpa. Aprende a reconhecer que você não é perfeito. Talvez você está aí na sua casa, com várias postagens no Facebook de espiritualidade, mas você não está bem. Você está fraco. Você precisa de Deus. Reconheça: eu preciso mudar. Eu preciso de mudança na minha casa. Eu preciso de mudança na minha vida. Para de viver de mentiras. Reconheça que você errou. Eu lembro de uma experiência que eu passei, e eu passo isso constantemente. E minha esposa sempre me pega no pé com isso, que eu sou um pouco, vamos dizer assim, pulso firme com meus filhos. E o meu filho mais velho, teve uma vez que eu dei uma exagerada numa bronca dele. A minha esposa veio, conversou comigo e falou: você precisa pedir desculpa para ele. Falar que você já errou. E foi muito difícil para mim fazer isso. Reconhecer do meu filho que eu, como pai, errei. É muito difícil para quem é pai e mãe dizer para o filho: ó, me perdoa, eu errei. Eu acho que eu exagerei na cintada aí, na bronca, no castigo. É muito difícil. Mas a minha esposa falou uma palavra, não sei se ela se lembra, que ela falou que nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles não são perfeitos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles precisam a reconhecer os seus erros. Talvez era difícil para mim naquele momento dizer para o meu filho que eu errei, mas para ele é uma grande lição. Ele estava aprendendo que ninguém é perfeito, que todos nós erramos, e além do mais, não só no erro, mas a reconhecer que errou. E o capítulo 3 de Daniel nos ensina isso. Nabucodonosor errou. E quando ele viu lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, mais o quarto anjo, que era uma teofania de Cristo, ele reconheceu que ele errou. No capítulo 4, Nabucodonosor, ele em sua soberba, ele vira um animal. E a Bíblia diz que ele fica 7 tempos, e alguns estudiosos dizem que é 12 meses, 2 anos, que ele ficou como se fosse um animal, um mendigo. Mas diz que o seu entendimento voltou. Ele olhou para o céu e reconheceu Deus como único e verdadeiro. E eu vejo ali que Daniel, ele viveu ali na faixa de 70 a 80 anos no cativeiro. Daniel, ele viveu num período onde o paganismo estava totalmente à sua volta. O maior deus da Babilônia era Mardoqueu, o Marmaduke. E esse deus, as pessoas sacrificavam criança para ele. Forçavam ali a todo momento a idolatria, ao paganismo. Mas Daniel, ele não se contaminou. Talvez você está ouvindo tantas coisas aí pela internet, mas eu preciso te dizer: decida não se contaminar. A situação de Daniel era pior. Daniel, ele não tinha live, ele não tinha Facebook, ele não tinha o seu pastor trazendo uma palavra de Deus através das redes sociais, não. Daniel, ele só tinha uma ferramenta: a oração. Daniel, a maior ferramenta dele no cativeiro, que fez ele permanecer fiel no tempo de crise, foi a oração. Daniel era um homem de oração. Daniel 6,3 diz que Deus fala: em Daniel há um espírito excelente. Em Daniel 6, do versículo 10, diz que Daniel, ele orava todos os dias, na varanda de sua casa. A janela era virada para Jerusalém, e todos os dias ele orava a Deus. Daniel era um homem de oração. Em Daniel 9 diz que ele estava orando pelo povo. Isso me chama a atenção, porque Daniel não orava só por ele. Daniel orava pelo seu povo, que estava se corrompendo, que estava no cativeiro, que estava sofrendo dor. Ele orava pelo povo. E ali Deus revelou para Daniel as 70 semanas, que se encerra com o governo de Jesus Cristo. A situação vai piorar, porque a Bíblia diz que vai piorar. A situação vai ser difícil,
No mundo tereis aflições, mas nós que estamos em Cristo Jesus, temos a confiança de que um dia toda essa dor, todo esse pranto, toda essa crise, todo esse sofrimento vai passar. Confie em Deus, permaneça fiel no Senhor. Essa crise talvez não é uma oportunidade para você se afastar do Senhor, mas é uma oportunidade para você se aproximar de Deus. Talvez essa crise está mostrando para muitas pessoas o quão longe estávamos do Senhor, o quão acomodados estávamos em nossos cultos, em nossas igrejas confortáveis, não orávamos, não meditávamos na palavra. E existe uma equação que fez Daniel ser um homem de intimidade: a oração e a palavra. Daniel era compromissado com a palavra de Deus. Esse foi o segredo de Daniel para permanecer fiel no período de crise. Oração e palavra. Eu vou repetir. Esse era o segredo de Daniel para permanecer fiel no tempo de crise. Oração e palavra. Oração e palavra. Ore mais. Busque mais. Gaste o seu tempo com a sua família, com os seus familiares, com a palavra de Deus, em oração. Gaste o seu tempo servindo ao Senhor. Daniel estava cercado por inimigos, homens que queriam matar, mas a sua confiança estava em Deus. As mensagens do livro de Apocalipse vão chegar. O cumprimento não é agora, mas vão chegar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus confiam no Senhor e não temem o que está por vir, mas sabem de que Deus irá nos guardar de toda a dor, de todo sofrimento. O livro de Daniel nos ensina a sermos fiel no tempo de crise. Eu quero encerrar, como eu disse, ia ser bem rápido. Quero encerrar com uma oração. Eu não sei o que esse tempo de crise fez com você. Talvez te afastou dos caminhos do Senhor. Talvez te mostrou que você estava afastado faz tempo. E era contrário, você precisava voltar. Mas eu quero te convidar, a você que está aí na sua casa, a dobrar o seu joelho, a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e orar ao Senhor. Ore a Deus. Deus, Ele vai te fortalecer nesse momento. É crise, sim, mas permaneça fiel na oração e na palavra. Permaneça fiel com a sua casa, servindo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, Pai. E que o Senhor possa visitar cada pessoa, Pai, que está assistindo, Pai, essa transmissão ao vivo, Senhor. E que venha visitar os seus corações, as suas mentes. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a sermos, Pai, mais humildes. Reconhecermos que somos falhos, que erramos e que precisamos do Senhor. Pai, Daniel, Pai, estava numa situação mais difícil que a nossa. E ele mesmo assim permaneceu fiel. Que possamos ser que nem Daniel, Pai, um homem de oração, um homem de palavra, um homem que não se prostrou a estátua nenhuma, um homem que confiou em Deus, um homem que acreditou nas promessas do Senhor, um homem que não orava apenas por si, mas por todo o povo. Nos ensina, Pai, a orarmos pela nossa nação, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, pela nossa igreja. Nos ensina, Pai, a sermos verdadeiros cristãos de oração. Deus, venha visitar cada coração, cada família, Senhor. Que o Espírito Santo possa entrar nas casas nessa noite, Pai, e confortar cada coração, Pai, encher da Tua presença, Pai. Que a Tua graça venha a ser derramada nesse momento, Pai, que venha abundar alegria, que venha abundar paz, que venha abundar união, Senhor. Talvez casais que nem se falavam, mas agora estão juntos em quarentena. E que o Senhor possa fortalecer os casamentos, as famílias brasileiras, Pai. Que o Senhor possa fortalecer os filhos, Senhor Jesus, Pai. Talvez pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor e agora estão em casa ouvindo essa mensagem, essa palavra, esses louvores. Pai, que através, Pai, dessa crise o Senhor possa, Pai, gerar uma oportunidade de pessoas se renderem aos Teus pés. Verdadeiros servos Teus, Senhor. Nos ensina, Pai, a sermos que nem Daniel, Pai. Que mesmo longe do templo, mesmo longe do sacerdote,
mesmo longe de seus irmãos, permaneceu fiel. Fiel. Nos ensina, Senhor, nessa noite, a permanecermos fiel nos tempos de crise. Te ver, eu também quero te ver face a face. O teu amor inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de ti. E eu estou indo ao lugar da tua presença, ao lugar da tua presença. E eu estou indo ao lugar da tua presença, ao lugar da tua presença. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui só para adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. E tudo que eu quero é te adorar